Amós, capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião. Israel será atormentada com desolação. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caune e vede, e dali ide a grande Ramate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso termo? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral. Que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa, está ainda alguém contigo? E este responder, ninguém. Então lhe dirá ele, cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena, e ferirá a casa grande de brechas, e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos sobre rocha? Lavrar-se-á nela com bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis, não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Ramate até ao ribeiro do deserto. Amós, capítulo 7. Amós relata como ele foi chamado por Deus para ser profeta. Ele profetiza o cativeiro de Israel. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo, e também uma parte da terra. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós, capítulo 8.
Amós profetiza a queda de Israel. Haverá fome de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita? Certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio, e será agitada, e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amós. Capítulo 9. Israel será peneirada entre todas as nações. Nos últimos dias, o povo de Israel será reunido novamente em sua própria terra, e ela se tornará produtiva. Sei-se o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e me disse, fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão,
e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.